Isso, começou. Vamos fazer, então, uma oração para dar início? Amém? Eu vou pedir, Valéria, você poderia fazer uma oração? Ai, meu Deus, eu não sei orar, não. Vou tirar a câmera. Não tem problema, só falar com o Senhor, fica à vontade. Senhor Deus, nos colocamos agora na sua presença, Senhor, para ouvir a sua palavra. Gostaríamos muito que o Senhor estivesse conosco, que nos desse entendimento, que abrisse nossos corações e nossos ouvidos para entender mais de Ti, ó Pai. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, glória a Jesus, que bênção. Graças a Deus. Queridas, a gente vai meditar hoje num texto da palavra que está em Marcos 7, versículos 31 até o 37. Amém? Paz do Senhor, Aline, seja bem-vinda. Paz, Tânia, paz a todos, a paz. Ah, que bom te vir aí. Eu vou colocar aqui no bate-papo o texto que a gente está lendo, tá bom? Porque aí depois fica fácil de você acompanhar aí. É Marcos 7, do 31 até o 37. Amém? Vamos lá, está escrito assim, olha. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abra-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo o que ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Amém? Graças a Deus, né? Queridas, aqui no primeiro versículo que nós lemos, ô, Pati, a paz, que bom te estar aqui. A gente já começou, tá, Pati? A gente está em Marcos 7, 31 a 37. Amém? E aí a gente vê aqui, queridos, no versículo 31, né, já falando assim, olha só. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. E eu vou falar para as irmãs que uma coisa que eu fiquei pensando assim, poxa, por que foi importante essa informação, né, para colocar aqui? E aí, quando eu comecei a ler do finalzinho do capítulo 6, li o 7 todinho, até aqui o versículo que a gente leu até o 37, eu entendi. Olha só, queridas, eu fui até no mapa para poder ver. Olha só que coisa maravilhosa, por que desse versículo aqui? Né? Quando fala que Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis, ele está mostrando o percurso que Jesus foi seguindo. Né? Quando você chega no finalzinho do capítulo 6, Jesus estava em Betsaida, que tem o mar da Galileia, Betsaida está de um lado. Aí ele foi para Genezaré, que é do outro lado, ele atravessou o mar, tá? Que foi quando ele fez o milagre de andar por cima do mar. E aí os discípulos ficaram maravilhados porque ele andou por cima do mar, né? Quando Jesus ele chegou lá em Genezaré, né? Ele foi andando pelas aldeias e ele curou muitos enfermos. Só que, né? Quando ele chegou em Genezaré, ele foi então para Tiro. E de Genezaré, de Betsaida a Genezaré, ele passou pelo mar, ele foi andando por cima do mar, né? Genezaré a Tiro, ele teve 3 dias de caminhada. Sabe para quê, queridos? Ele saiu de Genezaré, né, onde ali ele curou muitos enfermos. Quando ele chegou em Tiro, foi quando ele encontrou com aquela mulher grega, que a filha estava endemoniada, precisando de libertação, e aí ela foi até Jesus e clamou, mas ela era grega, aqui a Bíblia fala, no versículo 26, 7, 26, que ela era de origem ciro-fenícia.
ela era estrangeira, mas sabe o que ela fez? Ela foi até Jesus. Quando ela chegou, Jesus pedindo uma libertação para sua casa, para sua filha, olha o que o Senhor falou assim para ela: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E aí ela respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele disse, em livro, em outra passagem, Jesus fala da fé dessa mulher, né, que ele nunca tinha visto uma fé como essa. E aí ele fala: por causa dessa palavra podes ir. E o demônio já saiu de sua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Olha, ele estava em Tiro. A menina, alguns dizem que ela estava em Sidom, era um outro lugar, eram 9 horas de distância, caminhando. Essa mulher, ela andou 9 horas para chegar até Jesus, por volta disso. E aí, ali, ela recebeu um milagre. E aí, aqui vem o versículo, né? Ou seja, Jesus se retirou das terras de Tiro, foi até Sidom, ou seja, andou 9 horas, não é? E ele foi até o mar da Galileia. E aí, se você olhar no mapa, ele deu uma volta, igual uma barriga, assim, né? E aí ele chegou em Decápolis, no território, né, de Decápolis, e ali ele operou um outro milagre. E por que isso é tão importante, queridos? Porque a gente vê, em questão de quilometragem, Jesus ele andou por volta de 200 quilômetros nessas passagens. Onde ele passou, ele fez milagre. Por que isso é importante a gente saber, queridos? Porque Jesus ele não mediu esforços para operar, para fazer a vontade do Pai e curar, libertar, salvar e manifestar o seu poder, não é? Então, esse é o nosso Deus, e a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se Jesus, né, ele fazia tudo isso, ele não media esforços para salvar uma alma, para curar, para libertar, é o mesmo nosso Deus hoje. É o Deus que ele pode operar por você e por mim, não é? Óbvio que Jesus ele não está mais aqui em carne, não demora, ele não precisa ter esse percurso, porque hoje ele está na forma do Espírito Santo, então ele está aí com você, ele está aqui comigo, ele está onde estiver, né? Mas ele move céus e terra em nosso favor. E o interessante é que ele, quando está nesse trecho aqui de Marcos, né, 7, 31 até o 37, no 32, fala assim: então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusessem as mãos sobre ele. Então, trouxeram esse gago até Jesus, esse homem que era surdo e gago. Então, ele tinha dificuldade para ouvir, ele tinha dificuldade para falar, não é? E aí, a multidão traz esse homem até Jesus. Só que, olha que interessante, a multidão trouxe esse homem até Jesus, esse homem, ele veio, ele conheceu Jesus. Só que, olha como é importante, né, o evangelismo e trazer vidas até Jesus. E a gente traz essa vida, só que é importante a gente estar no corpo, só que na hora de tratar, o Senhor, ele trata no particular com cada um de nós. E aí Jesus aqui fala, olha, Jesus tirando da multidão à parte, ele pôs os dedos nos ouvidos, né? E lhe tocou a língua com saliva, depois erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abra-te. Então, queridas, a gente vê ali aquele homem naquela necessidade, não é? Ele vem até Jesus, ele aceita o convite, né, que as pessoas trouxeram ele, e ele chega até a presença de Jesus, e ele cria, ele não falava, mas ele cria, portanto é que ele foi curado, né? Porque todas as vezes que Jesus curou, ele sempre perguntava, o que queres que eu te faça, né, para saber. Claro que esse homem não tinha como responder, ele era surdo, mas o Senhor, mas obviamente ele aceitou, ele estava ali. E aí ele recebe esse milagre, e o Senhor fala, abra-te. E aí eu quero te fazer uma pergunta diante disso. O que hoje você precisa que se abra na sua vida? Será que os nossos ouvidos estão precisando ouvir alguma resposta, alguma coisa que a gente está pedindo a Deus? Será que os nossos olhos não estão conseguindo enxergar alguma coisa que Deus quer nos mostrar? Será que a nossa boca está tendo dificuldade de se abrir para falar do amor de Deus, do Evangelho? Né? O que precisa ser aberto nessa noite? Será que tem alguma porta que está cerrada, fechada, e é necessário que o Senhor fale hoje, Efatá, e abra essa porta, em nome de Jesus? Né? O que é necessário que isso aconteça na nossa vida hoje? Né? O que quer que seja, que você e eu precisemos, né? Que seja uma cura, seja uma libertação, como a gente viu ali daquela mulher que precisava de uma libertação para sua casa, seja cura, libertação, salvação, seja uma porta que abra, uma resposta de oração que você esteja pedindo a Deus, seja o que for, é importante que a gente lembre do versículo 37, que está aqui, olha. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo,
tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Glória a Deus, né? Então, queridos, o teu Deus e o meu Deus é o Deus que faz tudo esplendidamente bem, maravilhosamente bem. E aí, olha só, a gente presta atenção numa coisa, olha só. A gente faz o possível, não é? Aquela mulher, ela fez o possível, ela saiu de onde ela estava e ela foi até onde Jesus estava e clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu. Isso foi o possível, o impossível foi o Senhor que fez. Agora, o que acontece? Vamos supor, eu não falo espanhol, sou uma tragédia falando espanhol, né? Aí você vira para mim e fala assim, eu me viro, mas falo mal, muito mal. Você vira e fala assim, Dani, olha, tem uma pessoa ali, um visitante lá na minha casa, e ele fala espanhol, não fala nada, você pode me ajudar? E aí eu vou lá, eu vou fazer o possível para ajudar, mas eu posso te falar, o meu possível vai ser um possível mal feito. Porque eu não sei falar direito, né? Então vai ser um possível mal feito. Só que o interessante é que a gente vê que Jesus, ele não faz o possível nós fazemos, ele faz o impossível. Só que o impossível, ele não faz só bem feito, ele faz esplendidamente bem feito. Glória a Deus, né? Olha só a coisa maravilhosa. Jesus, ele faz o impossível esplendidamente bem feito, né? E aí, então, quando nós chegamos até ele, então é necessário que eu e você entendamos e creiamos que ele é poderoso, como diz a palavra, para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. E só que, às vezes, eu e você estamos tão envolvidos com a situação que estamos vivendo que a gente não consegue enxergar, porque as circunstâncias estão nos cegando. Ou a gente não está conseguindo ouvir o que Deus está falando. Olha, eu posso fazer o impossível por você. E a gente não está conseguindo ouvir. E a gente não consegue ver. A porta parece que às vezes está fechada. E aí, hoje, o Senhor está falando, Efatá, em nome de Jesus, o Senhor está falando, Efatá, está abrindo, os seus olhos vão abrir, os meus ouvidos e os seus ouvidos vão abrir, os nossos olhos vão abrir, e essa porta, que às vezes está fechada, o Senhor é poderoso para abrir, não é? E nós precisamos crer isso em nome de Jesus, não é? E Ele pode fazer, porque o nosso Deus faz esplendidamente bem o impossível, não é? E aí, uma coisa que me chamou a atenção, queridas, é que, ao receber um milagre de Deus, quando a gente olha, as pessoas que receberam um milagre de Deus, em sua grande maioria, elas tiveram uma postura diante de Deus, uma atitude, né, uma posição, elas tomaram uma posição diante de Deus, elas se posicionaram. Quando a gente vê, normalmente, a posição que a gente precisa tomar diante de Deus, é uma posição de humildade. Como a mulher fez aqui, a gente viu na passagem um pouquinho anterior, né, da mulher ali no versículo 26, aquela mulher grega. Ela veio e ela humildemente, ela clamou ao Senhor por uma libertação para sua casa. E o Senhor ouviu, não é? E o Senhor libertou ali. Ela veio uma posição, mas ela, antes de ela chegar humildemente para Jesus, ela teve uma posição, um posicionamento de sair do comodismo, ela saiu da sua casa. Ela caminhou 9 horas para chegar diante de Jesus. Olha a vontade que essa mulher estava de receber, primeiro, a fé que ela teve de sair da casa dela para caminhar, andar. Queridas, eu vou falar uma coisinha para vocês. Eu moro no Alto da Serra, vocês estão aí na Mosela, né? A maioria. Daqui de casa até a Mosela, são mais ou menos, pelo que eu vi no Google, 5 quilômetros e pouquinho, 6 quilômetros, né? Quando eu saio de casa, uma vez eu fiz caminhada, né? Eu saí da Mosela e vim caminhando para casa. Foram mais de 2 horas de caminhada, não é? Essa mulher, ela fez 9 horas de caminhada. Quando eu caminhei 2 horas, cheguei em casa, era um caco. Essa mulher, ela caminhou 9 para ver Jesus, entendeu? Então, olha a atitude, a fé que ela teve, a atitude, ela largou o comodismo, ela tomou um posicionamento, não, eu vou, minha filha precisa dessa libertação, a minha casa precisa dessa libertação, eu preciso da operação de Jesus aqui dentro. E ela saiu do lugar onde ela estava, caminhou 9 horas, imagina, gente, não era igual hoje, que tem rua pavimentada, era um lugar quente, não é? Desértico, quer dizer, ela passou por muita dificuldade até chegar lá, e ela tomou esse posicionamento, e ela foi firme no posicionamento, e chegou até lá, não é? E aí ela recebeu um milagre, né? E isso nós precisamos entender também. Então, para isso, se eu quero receber um milagre, claro que, em nome de Jesus, Jesus conquistou na cruz
tudo que nós precisamos, não é? Não tem nada que eu possa fazer para eu ser salva, para eu, não, eu vou ser minha autocura, né? Às vezes a gente vê aí na internet, você pode conquistar sua autocura. Não, querido, quem nos cura é Jesus. Deus, Senhor, dá inteligência ao médico, né? Para nos curarem, nos receitar remédios e tal, mas tem coisas que é o Espírito Santo que vai curar, até porque tem doenças que estão na alma, no nosso espírito, né? E aí, Jesus, ele pode curar, sim. Nós precisamos ter essa fé e vamos até ele para crer que ele vai fazer esse milagre, não é? Tudo que Jesus conquistou na cruz, nós temos direito através do nome de Jesus. E aí nós podemos receber. Então, nós precisamos entender, glória a Deus, o Senhor, ele pode operar. Só que quando o Senhor, ele opera na minha vida e na sua vida, toda obra que Deus faz, que Jesus faz, não é para morrer em nós. Não é? Então, a gente observa, quando você vê lá, quando Jesus foi no poço de Jacó, e ele falou com aquela mulher, e falou, né, olha, se tu conheceras o dom de Deus, né, e quem te pede água, né, tu pedirias e darias para beber. E aí ela fala, quem é, né? O Senhor me conhece? Aí Jesus fala, vai lá e chama teu marido. E aí ela fala, eu não tenho marido. E Jesus fala, de fato, você já teve 5 e o que tem agora não é teu. Ela viu que Jesus, opa, é um profeta. Ela não guardou aquilo para ela, ela foi para a cidade e chamou todo mundo. Ela trouxe para Jesus. A manifestação de Deus na nossa vida não pode morrer em nós. Nós precisamos levar para outras vidas, para alcançar mais vidas para Jesus. Amém? Está entendendo? O Senhor disse que se nós crermos nele, 2 coisas vão acontecer. Nós vamos receber a salvação, né, a cura, a libertação, só que quem crê também, rios de água viva fluirão do seu interior. Então, quando você crê, e eu creio, nós recebemos um milagre, mas as coisas precisam fluir para alcançar vidas também, para a glória do Senhor, para o reino do Senhor. Amém? E aí, queridos, nós precisamos, isso é um ponto, então eu preciso me posicionar, sair do meu comodismo para buscar o Senhor, né? Não porque é o meu esforço que vai fazer o milagre acontecer, não, mas é porque eu estou mostrando para o Senhor, Senhor, eu quero sair da posição que eu estou de comodismo, porque eu creio que o Senhor é poderoso, porque eu não tenho mais o que fazer aqui em casa. Essa mulher poderia ter falado, Senhor, eu não tenho mais o que fazer, mas o Senhor pode vir aqui, pode dar uma ordem, na verdade Jesus nem foi, com uma palavra, o Senhor pode libertar a minha filha. E ela creu nisso. E ela mostrou a fé dela através da atitude, de sair de onde estava para andar 9 quilômetros para chegar lá, 9 horas para poder ver Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, a nossa atitude, ela mostra, de certa forma, a gente mostra, através das nossas atitudes, a nossa fé. Né? A nossa fé, ela vai se repetir através das nossas atitudes. Não é? E isso é muito interessante, por quê? Porque aí isso me leva para um outro ponto, que é o ponto final aqui, que eu estou quase terminando já, que é o ponto final do que eu gostaria que a gente meditasse hoje. Não é? Jesus, ele faz maravilhosamente bem na nossa vida, ele vem e ele atua para que a gente possa alcançar outras vidas, para que outras vidas recebam também da presença maravilhosa, da salvação, da cura, da libertação, da operação do Senhor. A gente precisa se posicionar, ter fé e levar outras vidas a terem fé, não é? Mas eu preciso entender também, que aí é o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, e por que isso? Porque nessa de entender que eu preciso levar ao outro essa palavra gloriosa do Senhor, a salvação, o poder de Deus, que a pessoa conheça o poder de Deus e o que Jesus pode fazer para ela, por ela, né? E através dela, não é? Quando eu estou nesse mover, né, Deus se move em meu favor, porque eu estou trabalhando por ele, busco primeiro o reino de Deus, e as outras coisas são acrescentadas na minha vida, isso é um ponto. Mas outra coisa é que eu preciso ter o temor de querer também. Eu não vou conseguir fazer o impossível, porque impossível só Deus faz. Mas eu preciso ser imitadora de Jesus no que eu for fazer. E aí a Bíblia diz que tudo que ele faz esplendidamente bem. E aí, queridas, será que a minha família, meu marido, meu filho não está mais aqui dentro de casa, mas quando estava e o meu marido está, será que ele pode falar que no dia a dia que o que eu faço bem? Quando eu estou trabalhando, será que eu consigo, no meu trabalho, eu tenho o temor de falar assim, não, eu vou fazer bem feito, porque eu estou fazendo como se eu estivesse fazendo para o Senhor. Né, para que alguém veja Jesus através da minha vida no que eu estou fazendo. Porque às vezes a gente pensa que a gente precisa só falar, é só pregar, e não é, queridas.
nas nossas atitudes, nas nossas ações, nas nossas reações, nós falamos, nós transmitimos Jesus. Quantas vezes, né, você pode ter conversado com uma pessoa, eu já conversei com algumas pessoas também, e às vezes a pessoa fala assim, poxa, Dani, eu gosto tanto de conversar com você, porque eu sinto uma paz. É o Espírito Santo, né? É o Senhor, ou seja, eu não abri a boca para falar versículo nenhum, mas a pessoa percebeu uma coisa diferente. É o Espírito Santo que está em você. Não é? E aí o mesmo acontece. Então, às vezes, você fica assim, mas eu não sei pregar. Mas se você tem, querido, o doce Espírito Santo na sua vida, você já reflete essa maravilha do poder de Deus, entendeu? No que você faz. E aí, quando a gente faz, a gente precisa, Senhor, me ajuda a fazer bem feito. Que o nome do Senhor seja engrandecido, glorificado no que eu estou fazendo. Não é? Porque tudo quanto nós fizermos, nós daremos conta no dia do juízo. Então, eu preciso ter esse temor, eu quero fazer bem. Por quê? Porque o meu Jesus, versículo 37, diz que tudo ele tem feito esplendidamente bem e eu tenho que ser parecida com Jesus. Porque cristão não é seguidor de Cristo, não é parecido com Cristo. E eu sou cristã, você também é, então a gente precisa parecer com ele, né? Então, quando eu e você temos esse entendimento, né, e buscamos isso do Senhor, Senhor, me ajuda a fazer bem feito. Às vezes tem coisas, Senhor, eu não sei fazer. Queridas, eu vou falar uma coisa para vocês, vou confessar aqui meu pecadinho, a minha falha, né? Às vezes eu tô atendendo coisas simples, queridas, e eu fico maravilhada como Jesus ouve coisas pequenas. Às vezes vou dar um exemplo, eu estou fazendo uma limpeza de pele. Queridas, tem cravinho, o negócio é milimétrico, é milímetro, mas o trequinho que tem uns que não sai nem por nada. Não sai. Eu falei, Senhor, aí eu oro, queridas, eu oro para tirar um cravo. Eu falo mesmo, eu estou atendendo a cliente, eu fico assim, Senhor, se eu apertar com muita força, eu vou marcar o rosto dessa cliente. E ela vai sair daqui com o nariz de batata, que eu não quero nem ela. Senhor, me ajuda, porque eu não quero machucar essa cliente, mas eu preciso fazer o trabalho bem feito. Então, eu oro. Queridas, e aí aquele cravinho, olha, mais de uma vez isso aconteceu, o cravinho sai. E a cliente sai assim, amei, e sai ali, não dá nem com o rostinho marcado. Nas mínimas coisas, né? Que a gente possa ter essa experiência mesmo de ver o Senhor agindo nas pequenas coisas, porque o Senhor diz, né, que se nós formos fiéis nas pequenas coisas, Ele nos colocará sobre grandes também, né? Seja fiel no pouco, que sobre muito te colocarei. Então, que eu e você possamos, nessa tarde, não é? Meditar nisso, tudo que você for fazer, creia, o Espírito Santo está com você. E Ele quer fazer através de você também infinitamente bem, não é? A todos os que estão ao seu redor, através da sua vida. Então, Ele quer operar na sua vida, Ele quer fazer milagres, Ele quer curar, libertar, abrir os ouvidos, abrir os olhos, abrir as portas, né? Curar, restaurar, para que vidas vejam a glória do Senhor na sua vida e na minha vida, não é? E possam ser alcançadas e salvas para o Senhor, não é? E aí isso vá, né, por todo mundo, né, em nome de Jesus, porque o objetivo é esse, né? Então, queridas, o que eu tinha para falar com vocês hoje é isso, que a gente possa estar meditando. Se você quiser, depois tiver tempo, leia, né, o capítulo 7 todo, finalzinho do 6, o capítulo 7 todo, e você vai vendo todo esse percurso que Jesus fez, onde ele passou, ele foi fazendo milagre, ele foi deixando a marca do poder de Deus, né? E que eu e você possamos também pedir isso, Senhor, a cada passo que eu der, por onde eu passar, que o seu poder possa ser manifestado também na minha vida, em nome de Jesus, né? Não por nós mesmos, porque nós não podemos nada por nós mesmos, né? Mas porque a graça do Senhor é maravilhosa e porque em Jesus nós podemos todas as coisas, né? Naquele que nos fortalece. Amém? Deixa eu passar a palavra para a pastora Patrícia. Dani, muito interessante a palavra, né, que tu trouxe, que independente da distância, independente, né, do sacrifício que era caminhar sem estradas, nem nada, mas Jesus sempre é uma pessoa, ele sempre está disposto a parar tudo para ir em socorro, né, a quem precisa. Então, nessa tarde, que a gente possa apresentar a Jesus, né, os nossos problemas, as nossas dificuldades, e saber que por causa de uma pessoa, ele para todas as coisas para ir lá te socorrer, né? Então, nós somos importantes. Lu, Aline, Maria da Penha, né, Rejane, a Rosa, a Valéria, o tio da Valéria, a Dani, todos nós precisamos saber que o Senhor se importa
de forma especial para cada um de nós. Nós vemos aqui o Filho de Deus, né, indo atrás de uma pessoa, liberando milagres para uma pessoa. Quem sabe essa tarde seja a tarde do nosso milagre, né? Amém? Amém. Vamos orar, então? Amém. Vamos? Alguma das meninas querem orar, gente? A Lu, a Aline, a Lu deve estar no trabalho, né? Bem, a Rejane, Rosa, a Valéria, quer orar? A Valéria orou na abertura. Se quiser de novo, Valéria, ou que glória. benção, Ou glória. que benção. Alguém? Não? Então vamos orar, então, né? Vamos colocar diante do Senhor os nossos milagres, aquilo que a gente sabe que só Deus mesmo pode, né? Só Ele tem poder para resolver. Vamos entregar isso na mão do Senhor, sabendo que Ele, né, nos socorre nesses momentos. Vamos lá? Pai, nós louvamos o Teu nome, Pai. Louvamos o Teu nome nessa tarde, na beleza da Tua santidade. Tu és o nosso Deus, Pai, Tu és o nosso refúgio. Essa tarde, ó Deus, com esse friozinho tão gostoso, ó Deus, nós queremos colocar nossas vidas diante de Ti, Pai. Ó Deus, o Senhor tem cuidado de nós precisamos de Ti, Pai. Tantas coisas, às vezes, nós nos vemos, ó Deus, limitados, nós não sabemos como resolver, mas nós entregamos nossas causas nessa tarde diante de Ti, Pai. Toma o problema, toma as dificuldades da Lu, da Aline, da irmã Penha, ó Deus, da Rejane, da Rosa, da Valéria, Pai, da Dani, os meus também, ó Deus, nós apresentamos a Ti, ó Deus. Sabemos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais, além do que pedimos ou pensamos. Como foi na vida dessa mulher, ó Deus, que foi tão humilde, ó Deus, que, ó Deus, mostrou para Jesus sua necessidade, mostrou para Jesus aquilo que ela precisava. O Senhor exaltou a fé dessa mulher, que também nós possamos apresentar a Ti, ó Deus, sabendo que o Senhor pode fazer, ó Deus, e nós confiamos em Ti, temos total confiança no Senhor. Toma a nossa casa, toma os nossos filhos, toma a nossa família, Pai, nós colocamos diante de Ti, Pai, que o Senhor venha em socorro às necessidades de cada um, ó Deus, dos nossos filhos, dos esposos, ó Deus, de nós como mulheres, ó Deus, nós entregamos a Ti, ó Deus, obrigada por tudo. Nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada. Amém. Marlene, nós participamos. Marlene, Deus abençoe você também, minha amada. Tá bom? Palavra. Isso aí, ó. Tá aumentando o nosso grupo, né? Pode Deus deixar. Abençoe. Amém. Tá, Marlene? Tchau. Amém. Tchau. Tchau, gente. Deus abençoe, tá? Fiquem na paz. Vamos aproveitar o frio. Vamos. Tomar um chocolate agora.